Oi, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre a extradição. Já vimos anteriormente os institutos de saída compulsória, a expulsão, a deportação e a repatriação, e hoje nós vamos estudar a extradição, que não deixa de ser também um meio de retirada do estrangeiro do território nacional, mas a extradição ela é muito mais uma medida de cooperação entre os países, inclusive ela é tratada dessa forma na Lei de Migrações. Então, a extradição ela se encontra regulamentada na Lei de Migrações, na parte de medidas de cooperação, e também a gente vai falar de uma portaria, que é a Portaria 217, de fevereiro de 2018, que vai regular, então, esse procedimento da extradição. Então, o que seria a extradição? Começando, então, com um conceito, né? Seria essa medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e um outro Estado, na qual um Estado, né, um Estado estrangeiro, ele solicita a entrega de uma pessoa que está em território brasileiro e sobre a qual recai algum processo de investigação penal ou alguma condenação penal efetiva sobre aquela pessoa nesse Estado estrangeiro. Tá? Então, nada mais é do que uma medida em que o Estado estrangeiro, por ter um processo penal correndo em seu território contra uma determinada pessoa, ou por essa pessoa ter sido condenada criminalmente nesse Estado, ele solicita a entrega dessa pessoa para que ela venha ou a responder a esse processo perante a justiça daquele estado ou cumprir a pena, né, que ela já foi condenada perante a justiça daquele estado. Então a gente pode ter tanto uma extradição ativa, que é quando o governo brasileiro ele vai requerer a extradição de um foragido da justiça brasileira. Então, o Estado brasileiro ele solicita que um outro país entregue uma pessoa que venha responder perante a justiça brasileira ou já tenha sido condenada criminalmente perante a justiça brasileira. Ou a gente tem a extradição passiva, que é quando um outro país ele solicita a extradição de um indivíduo foragido que se encontra em território brasileiro e que venha então a responder um processo criminal em um outro país ou cumprir pena em um outro país. Então a gente vai tratar desse instituto que nada mais é do que, na verdade, a entrega de um estrangeiro que está foragido em um outro território, tá? Então, a gente tem essa possibilidade tanto de extradição ativa quanto passiva, mas a gente vai falar mais da extradição passiva, que é quando o Brasil é solicitado a entregar um estrangeiro para um outro país, certo? Lembrando que também a gente já falou sobre a questão dos impedimentos para ingressar no país, né? Então, quando uma pessoa está passando por uma área migratória, vai ser fiscalizado, né, essa pessoa para ver se ela vai ser autorizada a ingressar ou não em território nacional. E uma das causas de impedimento de ingresso no país é quando essa pessoa ela já foi condenada ou está respondendo em um processo em um outro país por crime doloso passível de extradição. Então, se antes dessa pessoa mesmo entrar em território nacional já se verificar que ela pode vir a ser extraditada, não tem por que autorizar o ingresso dessa pessoa em território nacional, certo? Então, esse é o conceito básico de extradição. E como é que funciona a extradição, pessoal? Primeiro, a extradição ela vai ser solicitada, né, por um país estrangeiro ao Brasil por via diplomática e pelas autoridades centrais designadas para esse fim, certo? Na verdade, o processo de extradição ele passa todo pelo Ministério da Justiça, e dentro do Ministério da Justiça a gente vai ter uma repartição específica que vai ser designada para cuidar dessas questões, dessas medidas relativas à extradição, certo? Qual é esse órgão específico dentro do Ministério da Justiça?
é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania do Ministério da Justiça. Então, esse departamento específico dentro do Ministério da Justiça é onde vai tramitar essas medidas relativas à extradição. Então, como a gente está falando do Ministério da Justiça, geralmente chega essa requisição por via diplomática, e aí isso é encaminhado para esse departamento específico e se tem início esse procedimento de extradição, tá? Onde está estabelecido que a competência é desse departamento, isso se encontra no Decreto 9662 de 2019. Então, essa é uma modificação bastante recente. Foi recentemente atribuído a esse departamento essa função de trâmite dessas medidas de extradição. E aí, nesse decreto, ele vai dizer que compete ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional a cooperação jurídica internacional em matéria civil e penal, inclusive em assuntos de prestação internacional de alimentos, subtração internacional de crianças, adoção internacional, transferência de pessoas condenadas e transferência de execução de pena e extradição. A gente vai ver também que a transferência de pessoas condenadas e transferência da execução da pena também são medidas de cooperação previstas na Lei de Imigrações. Então, esse departamento ele é a autoridade central para receber e analisar os requisitos de admissibilidade e instruir os pedidos de extradição ou também de prisão cautelar, quando for o caso, né, para fins de extradição passiva e ativa, tá? E lembrando que para que ocorra esse processo de extradição, via de regra, os países eles têm que ter um tratado assinado de cooperação internacional entre eles, em que é autorizada a possibilidade de extradição. Então, o Brasil ele só vai extraditar um estrangeiro, via de regra, para um país com o qual ele tenha um acordo internacional de extradição, tá? Mas isso é a regra, isso não significa que o país ele não possa vir a extraditar alguém, um estrangeiro, para um outro país com o qual ele não tenha nenhum tratado. Claro que, na ausência de um tratado prévio, o Ministério da Justiça ele vai negociar, conversar com o Ministério das Relações Exteriores, para que o Ministério das Relações Exteriores ele, junto ao Estado que está requisitando a extradição, consiga, né, uma promessa de reciprocidade necessária para a instrução do pedido. Então, o Brasil só vai extraditar esse estrangeiro caso o país, né, que está solicitando essa extradição, ele se comprometa num futuro também a agir de forma recíproca, ou seja, possivelmente vir no futuro, se necessário, extraditar um brasileiro que esteja no estrangeiro e tenha que responder perante a justiça brasileira, tá? Então, assim, pessoal, via de regra, é necessário um tratado para que ocorra a extradição, mas se não houver esse tratado, é necessário que haja, antes de iniciar o processo, uma promessa de reciprocidade entre os países para que a extradição ela ocorra. Ou seja, eu colaboro com a tua justiça se você colaborar com a justiça brasileira também, tá? Ainda, pessoal, cabe mencionar que por mais que os países eles tenham um tratado em que é autorizada a extradição, tanto ativa quanto passiva, ou ainda que exista essa promessa de reciprocidade entre os países para que ocorra a extradição, existem algumas hipóteses em que não se considerará a extradição de forma alguma, tá? Por mais que haja um tratado, por mais que haja um acordo. Essas hipóteses, elas estão previstas no artigo 82 da Lei de Migrações. Então, em que situações em que não ocorrerá a extradição? Primeiro, quando a extradição ela é solicitada ao Brasil
e o indivíduo que, sobre o qual está sendo solicitada essa extradição for um brasileiro nato. Então, vamos supor que um brasileiro em algum estado estrangeiro tenha praticado um crime, esteja respondendo perante aquela justiça, a justiça daquele estado, por um crime doloso, e aí ele tenha saído daquele país e voltado para o Brasil. E aí esse país solicita a extradição desse brasileiro nato para que ele venha responder perante a sua justiça. No caso, não será concedida a extradição desse brasileiro que for brasileiro nato, tá? Bom, ele vai ficar impune? Mais ou menos, né? Porque, na verdade, o processo continua correndo contra ele. Se ele já tiver sido condenado, o mandado de prisão continua correndo contra ele. Mas cabe à justiça daquele estado tentar perseguir, buscar aquele indivíduo. Se ele sair do Brasil ou por algum outro motivo, ele pode sim vir a ser preso, responder pela prática daquele crime. O que não vai acontecer é que não compete ao Brasil entregar aquele brasileiro nato, tá? Outra possibilidade em que não vai se conceder a extradição é quando o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no estado requerente. Então, por exemplo, em alguns países, vamos supor, relacionamentos homoafetivos são considerados crimes. É considerado um crime. E vamos supor que esse pedido de extradição tenha como fundamento a prática do crime de homossexualidade, que no Brasil não é crime, inclusive é condenada a prática de homofobia, se discute muito isso hoje. Então, vamos supor que o fato que motivou aquele pedido não seja crime no Brasil. Então, o Brasil ele não vai conceder a extradição para que esse estrangeiro venha responder em outro país por um crime que no Brasil não existe, entenderam? Tá? A outra hipótese em que não vai se conceder a extradição é quando o Brasil for competente, segundo as suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando. Então, se o Brasil ele tem competência para julgar aquele crime, não tem por que ele entregar essa pessoa para que ela seja julgada perante uma justiça estrangeira, tá? A outra hipótese ainda é se a lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a 2 anos. Então, quando a pena for muito baixa, se a pena for menor de 2 anos, na previsão da legislação brasileira, também não vai acontecer essa extradição. Ainda, pessoal, não será concedida a extradição quando o extraditando estiver respondendo a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido. Então, é a mesma coisa, se o Brasil é competente, no caso, também vai acontecer se o Brasil já tiver condenado ou absolvido essa pessoa pelo mesmo fato, ele não tem por que ser extraditado para ser julgado perante a justiça estrangeira. Ainda, pessoal, não vai ser concedida a extradição se, no caso do fato pelo qual ele está sendo julgado, já houver sido extinta a punibilidade daquele crime pela prescrição, segundo as leis brasileiras ou segundo a lei do estado requerente. E aqui é bem importante, pessoal, porque vejam que no momento em que um país formula um pedido de extradição, ele vai juntar toda uma série de documentos, o processo, os documentos do processo que instruem, né, aquele fato que está sendo julgado perante a jurisdição estrangeira ou a sentença condenatória. Então, a partir desses todos os documentos que vão instruir o pedido de extradição, o Brasil vai começar a analisar para ver se não se enquadra em alguma dessas hipóteses em que não vai ser concedida a extradição. Uma delas é a questão da extinção da punibilidade pela prescrição. Se já prescreveu, não tem por que entregar essa pessoa para ela responder perante a justiça estrangeira. Tá? Uma outra possibilidade em que não vai ser concedida a extradição é quando o fato constituir crime político ou de opinião.
Então, no caso, se a pessoa ela corre o risco de ser perseguida no seu país porque o seu país ele vive um regime ditatorial e ali ele praticou algum ato que foi considerado um crime, mas que na verdade se tratava de uma manifestação política ou de opinião, também não vai ocorrer a extradição. Depois ainda, pessoal, quando o extraditando tiver de responder no estado requerente perante um tribunal ou juízo de exceção, então ele não vai ser extraditado caso ele tenha que vir a responder por um tribunal que não é um tribunal permanente, não é uma estrutura de um poder judiciário permanente, foi um tribunal instituído para julgar aquele caso específico, que isso seria um tribunal de exceção, ele também não vai ser extraditado. Uma outra possibilidade ainda, pessoal, é que esse estrangeiro ele não vai ser extraditado se ele for beneficiário de refúgio ou asilo territorial. Então, caso naquele país estrangeiro ele tenha fundados temores de sofrer perseguição por motivo de raça, credo, religião, opiniões políticas, etc., ele também não vai poder ser extraditado. Certo? Então, essas são todas as hipóteses, vejam, sob as quais, se uma vez enquadrada, o indivíduo ele não vai sofrer a extradição, nem se inicia, né, esse processo de extradição. Então, é uma das primeiras coisas que se observa ao receber um documento instruído de um pedido de extradição, vai se observar se não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses ali também, e isso também vai poder ser usado como uma forma de defesa do extraditando durante a instrução desse procedimento de extradição. Lembrando ainda, pessoal, que a gente falou que o brasileiro nato, ele não pode ser extraditado em hipótese alguma, mas o brasileiro naturalizado, ele pode sim ser extraditado naquelas hipóteses previstas na Constituição. Quais seriam essas hipóteses? Por crime cometido antes da naturalização ou por crime de tráfico de droga a qualquer tempo, tá? Então, essas são as duas possibilidades. Se a prática do crime que ele está respondendo ocorreu antes dele se naturalizar brasileiro, ou pela prática do crime de tráfico de droga, tá? Essas são as hipóteses de extradição de um brasileiro naturalizado. E também com relação ao brasileiro nato, tem que verificar, por exemplo, o fato de ele poder ter adquirido uma outra nacionalidade por naturalização e ver se com essa naturalização ele não abriu mão da nacionalidade brasileira, tá? Porque isso é um caso que aconteceu muito recentemente de uma brasileira que era brasileira nata, que foi para os Estados Unidos, se naturalizou americana, e aí, nos Estados Unidos, ela matou o marido e fugiu para o Brasil, e os Estados Unidos, então, estava solicitando a extradição dessa brasileira. No primeiro momento, o Brasil entendeu que ela era brasileira nata e que, portanto, não poderia haver extradição, mas depois, ao longo do processo, se verificou que, em razão da naturalização, ela nos Estados Unidos teria que abrir mão da nacionalidade brasileira, e como o fato ocorreu depois que ela abriu mão da nacionalidade brasileira, né? Então ela foi sim extraditada para responder perante a justiça americana. Agora vamos supor que o fato tivesse ocorrido antes dessa naturalização, aí no caso ela não poderia ter sido extraditada porque à época ela ainda era brasileira nata, tá? E com relação à questão do crime político, o STF ele poderá deixar de considerar crime político o atentado contra um chefe de Estado ou quaisquer autoridade, bem como os crimes que estão previstos no artigo no Estatuto do Tribunal Penal Internacional, que seria crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de genocídio e o terrorismo também. Então, o STF, né, ele vai poder deixar de considerar esses crimes como crime político e aí sim a pessoa poderá ser extraditada.
porque o STF, pessoal, a gente já vai ver que uma vez iniciado esse procedimento perante o Ministério da Justiça, depois ele é encaminhado para apreciação do STF, que vai dar um parecer, então, se é a favor ou contra aquela extradição, até para analisar com base, né, no regulamento jurídico brasileiro. Bom, pessoal, então eu falei para vocês quais são as hipóteses em que não vai ser concedida a extradição, mas também, caso não haja nenhum desses óbices, vai ser concedida a extradição, então, se aquele estrangeiro tiver cometido um crime no território do estado requerente, ou se, no caso, são aplicadas as leis penais desse estado, então esse estado tem direito, né, de solicitar, requerer essa extradição, ou ainda, se o extraditando, ele estiver respondendo a um processo investigatório ou um processo penal, ou já tiver sido condenado pelas autoridades judiciárias do estado que está requerendo a extradição, e essa condenação, esse processo diz respeito a um crime que tenha uma pena privativa de liberdade, tá? Porque o objetivo final, na verdade, é que ele venha responder pela prática daquele crime e essa condenação tem a ver com essa privação de liberdade, por isso ele vai ser enviado para o estado estrangeiro, certo? E aí, pessoal, é importante mencionar o seguinte, que ainda no final, vamos supor que seja autorizada a extradição, se entenda que seja caso de extradição, e aí, uma vez autorizada, o ato seria a efetiva entrega desse extraditando ao Estado estrangeiro. Existem algumas possibilidades, né? Alguns compromissos, na verdade, que o Estado requerente precisa assumir antes que esse estrangeiro ele seja entregue, tá? Que compromissos seriam esses? Que esse extraditando ele não vai se submeter, ser submetido, né, nesse estado estrangeiro, ou a prisão ou a processo por fato anterior ao pedido de extradição, ou seja, ele está sendo extraditado para responder perante aquele crime que fundamentou aquele pedido de extradição, tá? E não por algum outro crime que depois venha a se descobrir e cujo fato tenha sido anterior ao pedido de extradição, tá? Uma outra questão, um outro compromisso que esse Estado ele deve assumir é que ele vai computar o tempo de prisão que essa pessoa cumpriu no Brasil, tá? Antes da extradição, porque a gente vai ver que é possível, por exemplo, um pedido de prisão cautelar junto com esse pedido de extradição. Então, vamos supor que essa pessoa, enquanto está ocorrendo o trâmite desse processo de extradição, ele já esteja preso de forma cautelar, então ele já está cumprindo um período de prisão. Quando ele for entregue, esse período em que ele cumpriu aqui vai ser computado no tempo da prisão dele no exterior também, tá? Um outro compromisso que o Brasil exige que o Estado requerente ele assuma é que esse extraditando ele jamais vai poder ser submetido a alguma pena corporal, né, perpétua ou pena de morte, tá? Então, ele não vai poder ser submetido a tortura, ou pena perpétua, ou pena de morte. Então, como existem em alguns países, né? E aí, eu dei para vocês o exemplo dessa brasileira que morava nos Estados Unidos e matou o marido. No caso, o estado em que ela morava previa a possibilidade de pena de morte. E aí, o Brasil, ele aceitou o pedido de extradição, mas ele solicitou o compromisso dos Estados Unidos de que, por mais que ela fosse entregue para responder perante a justiça estrangeira, essa pena não poderia ser aplicada a pena de morte no caso dela, tá? E ainda, se essa pena for pena privativa de liberdade, tem que respeitar o limite máximo da legislação brasileira, que é 30 anos. Então, não vai poder ser imposta uma pena maior de
do que 30 anos, tá? Porque, na verdade, assim, pessoal, é meio que para equiparar a legislação brasileira. Porque se essa pessoa estivesse respondendo perante a justiça brasileira, esses seriam os critérios. O Brasil, ele entrega, mas desde que esse país cumpra alguns desses compromissos que seriam feitos, efetivados aqui no Brasil, tá? Além disso, pessoal, um compromisso que o Estado requerente ele deve assumir é que ele não vai entregar esse extraditando para um outro país, para um terceiro país, sem o consentimento do Brasil, porque o Brasil está entregando para o Estado que solicitou a extradição e não para um terceiro Estado. Então, o Brasil também tem que consentir se, por algum motivo, esse estrangeiro for entregue para responder para um terceiro Estado, tá? Além disso, um outro compromisso é que não vão ser considerados motivos políticos para agravar a pena. Então, isso é muito comum, se já tem algum indício de que essa pessoa possa sofrer algum tipo de perseguição política. Então, esse compromisso de não agravar a pena por motivos políticos. E também essa questão de não submeter o extraditando apenas de tortura, tratamentos cruéis, desumanos, degradantes, são outros compromissos também que esse Estado ele vai ter que assumir caso o Brasil aceite fazer a extradição e entregar esse extraditando ao Estado estrangeiro, tá? E claro, pessoal, esses são compromissos que devem ser feitos de forma formal, mas não vai ser necessário caso já haja isso previsto naquele tratado que eu falei para vocês, né? Então, se já tiver no tratado isso, não é preciso reiterar isso novamente com a entrega efetiva do extraditando, mas caso não haja um tratado, e aí só haja esse compromisso de reciprocidade, ao final do processo de extradição, antes da efetiva entrega desse extraditando, esse Estado ele vai ter que expressamente assumir esses compromissos com o Brasil, tá? Eu já comentei com vocês um pouco sobre a questão da possibilidade de prisão cautelar, mas então, se for o caso de urgência ou se houver temor de que essa pessoa ela possa fugir, inclusive sair do território brasileiro ou algum motivo, né, que justifique, o Estado que tem interesse nessa extradição, ele poderá solicitar previamente a prisão cautelar ou conjuntamente com a formalização do pedido de extradição, requerer, então, por via diplomática, essa prisão cautelar com o objetivo de assegurar, então, a execução de medida de extradição. Então, vamos supor que a extradição ela só cumpre sua finalidade a partir do momento em que se entrega esse estrangeiro. Então, para assegurar que isso ocorra, pode haver sim esse pedido de prisão cautelar, e aí ele vai ter que conter as informações sobre o crime, vai ser fundamentado, vão ter que ser apresentados os documentos, esse pedido vai ser instruído, especialmente se for feito antes do pedido de extradição ser formalizado, né? Tá, se for feito junto, né, são os documentos, o pedido de extradição ele já vai estar instruído com esses documentos, tá? E aí vai ser emitido, então, uma ordem de prisão, né, para que essa pessoa, então, fique privada de liberdade aqui no Brasil até que se efetive, então, esse pedido de extradição. E aí, claro, pessoal, compete à Polícia Federal, né, cumprir com essa ordem de prisão cautelar desse extraditando, tá? E aí, efetivada a prisão, o pedido de extradição ele vai ser encaminhado à autoridade judiciária competente, que no caso seria o STF quem vai analisar, tá? Então, porque cabe, pessoal, ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional primeiro receber esses documentos, né? Verificar se todos os documentos estão corretos e etc. E depois ele vai encaminhar esses documentos para o STF, que é quem, na verdade,
vai analisar esse pedido de extradição, tá? Além disso, pessoal, esse estrangeiro, caso ele saiba desse processo de extradição ou se ele quiser se entregar voluntariamente para o estado requerente, ele pode, né? Mas aí ele vai ter que declarar expressamente que ele está assistido por advogado e que ele foi e ele deve ser advertido de que tem o direito ao processo judicial de extradição e a proteção que o direito traz em relação ao direito dele e que caberia então ao STF decidir sobre esse processo de extradição. Então ele pode se entregar assim voluntariamente, mas ele tem que declarar, assinar um documento em que ele declara expressamente que o Brasil disse que ele teria direito, né, ao processo judicial de extradição e que ele está assistido por um advogado, certo? Até por uma questão de proteção do próprio Brasil nesse sentido, né? De que ele não vai entregar alguém, ou essa pessoa não está se entregando de forma coercitiva, ou por algum outro motivo que seja, tá? E aí, pessoal, falando então agora mais especificamente assim da questão procedimental, como é que funciona, né? Já falamos dos requisitos e quando pode ser concedido, em que hipótese não será concedido e etc, né? Que são questões formais. Então, como eu falei para vocês, esse processo ele inicia no Ministério da Justiça, esse pedido é recebido por via diplomática. E aí, depois ele é encaminhado, então, ao Poder Judiciário, que vai ser responsável pela decisão de aceite ou não desse processo de extradição, tá? Então, assim, compete ao Ministério da Justiça, primeiro, a orientação, informação, avaliação dos elementos formais de admissibilidade do processo, então ele vai analisar esses aspectos formais que eu falei para vocês, e depois cabe ao Poder Judiciário analisar, então, efetivamente as circunstâncias, os fatos, também os documentos, ouvir o extraditando para depois tomar uma decisão sobre aquela extradição ou não, tá? E aí, pessoal, então, uma vez encaminhado ao Poder Judiciário, né, o STF, ele vai marcar uma data e uma hora para interrogar o extraditando, tá? E, conforme o caso, vai também nomear um curador ou um advogado, se essa pessoa ela não tiver um advogado nomeado no processo, tá? Então, é marcado esse interrogatório e depois da data do interrogatório, a partir dessa defesa, a partir dessa data do interrogatório, se conta um prazo de 10 dias para que essa pessoa ela apresente então a sua defesa nesse processo de extradição. E aí a defesa ela vai poder versar sobre a identidade da pessoa, então vou dizer, não sou eu quem está respondendo o processo por esse crime naquele país, se confundiram, tem o mesmo nome, mas não sou eu, né? Algum defeito de forma do documento apresentado, então algum documento que não tem algum requisito necessário, ou sobre a ilegalidade daquela extradição ou alguma hipótese em que não pode acontecer aquela extradição, tá? Esses são os fundamentos que podem ser utilizados como defesa, tá? E aí, pessoal, o processo estando devidamente instruído, né, ele pode ser convertido, então, em julgamento, tá? E aí, se for julgada procedente a extradição e autorizada a entrega desse estrangeiro pelo Poder Executivo, esse ato ele vai ser comunicado por via diplomática ao Estado requerente, que vai ter um prazo de 60 dias para retirar o extraditando do território nacional. Então, compete ao Estado estrangeiro arranjar alguma forma de retirar esse extraditando do território brasileiro, tá? Uma coisa muito importante de mencionar, pessoal, é que
essa decisão do STF, quando ele julga procedente um pedido de extradição, ele faz apenas em termos de autorizar essa extradição, tá? Quem executa a medida extradicional no caso, o Poder Executivo, tá? Então, quem procede à entrega desse extraditando é o Poder Executivo. E aí, cabe ao Poder Executivo entregar ou não essa pessoa, tá? O STF ele vai se manifestar somente quanto à legalidade e à procedência desse pleito extradicional. Por que isso, pessoal? E aí é importante mencionar, né? Essa é uma decisão do próprio STF, tem a ver com o caso muito famoso de extradição do César e Battisti, né? Que na época, então, o STF ele tinha autorizado, julgado procedente o pedido de extradição, só que na época o presidente ele não quis extraditar o Cesare Battisti para a Itália porque ele dizia que na Itália ele estaria sendo perseguido por motivos políticos e etc. E aí ficou, né, na época, esse impasse sobre quem teria a palavra final nesse processo de extradição, se seria o STF ou se seria o Poder Executivo. E, na época, o próprio STF se manifestou no sentido de que caberia a palavra final ao Poder Executivo de entregar ou não, tá? Mas ainda assim é uma decisão bastante polêmica, porque se o STF julgou a procedência, então aquele pedido de extradição ele foi reconhecido como legal, né? E aí, mas mesmo assim, ele seria só uma indicação para que o Poder Executivo entregasse ou não aquele estrangeiro, tá? Se o Estado requerente não retirar esse extraditando do território nacional, nesse prazo de 60 dias, ele vai ser colocado em liberdade, tá? O Estado brasileiro não tem nenhuma obrigação de ficar mantendo ele privado de sua liberdade, então vai ser posto em liberdade se o país requerente não cumprir com esse prazo de 60 dias, tá? E é importante mencionar que não será admitido um novo pedido de extradição baseado no mesmo fato. Então, já entrou uma vez com o pedido, foi julgado procedente, não retirou aquela pessoa, depois não vai, né, poder entrar de novo com um novo pedido de extradição, tá? Que mais? Também, pessoal, quando o extraditando ele estiver sendo processado ou tiver sido condenado no Brasil e por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição ela só vai poder ser executada depois da conclusão do processo ou do cumprimento da pena perante a justiça brasileira, tá? Então, primeiro ele cumpre com o que ele deve perante a justiça brasileira para depois sofrer esse processo de entrega, extradição, para responder perante a justiça desse país, tá? Do outro país. E também ele não vai ser entregue, ou a entrega ela pode ser adiada, se essa medida ela puser em risco a vida dessa pessoa em virtude de enfermidade grave, comprovada por laudo médico. Então, vamos supor que ele esteja com algum problema de saúde grave, a extradição ela pode sim ser adiada em razão dessa enfermidade, tá? Lembrando também a questão dos compromissos, né? Que o Estado ele tem que assumir antes que esse estrangeiro seja entregue, que eu já falei para vocês, né? E que esses compromissos eles podem ser dispensados se já houver uma previsão em tratado. E por fim, pessoal, no caso a gente está falando mais da extradição passiva, né? Mas na extradição ativa, que é quando o Brasil solicita a mesma coisa, ele vai poder solicitar
a prisão cautelar, ele vai poder solicitar a extradição de alguém que esteja sendo investigado, processado ou já tenha sido condenado perante a justiça brasileira. E aí, então, como é que funciona? O Poder Judiciário, ele vai encaminhar esse pedido para o Departamento também de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, que é quem, por meio de vias diplomáticas, vai encaminhar esse pedido de extradição para o Estado estrangeiro onde esteja localizado, então, esse brasileiro que tem que responder perante, então, a justiça brasileira, certo? Então, basicamente, as principais considerações sobre extradição são essas, né? E é bem interessante, a gente tem vários processos judiciais sobre isso, casos interessantes, e é um instituto bastante explorado também em concursos, tá? E aí a gente encerra essa parte desses institutos com a extradição.